Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu coloquei nos stories esses dias para ouvir um pouquinho a opinião de vocês sobre a questão do make-off do noivo, de falar mais sobre o noivo, sobre detalhes que fazem também diferença no dia do casamento, porque apesar desse universo ele ser totalmente voltado para a noiva, mas o noivo também ele é uma peça fundamental e tem detalhes que realmente fazem diferença se forem analisados com carinho para o dia do casamento. E um assunto que a gente gosta muito de falar é sobre o make-off do noivo. Né? A gente sempre fala ali do que é feito no make-off da noiva, todo o processo que a gente vai trabalhando junto com vocês, mas aí a gente deixa um pouquinho os noivos de lado. Então eu vim aqui hoje para falar detalhes, dar dicas e mostrar o quanto é importante também a gente dar atenção para essa fase do casamento, que é o dia do casamento, que é o make-off do noivo. No dia do casamento vão acontecer muitas histórias ali. Histórias não só do casal, né? Não só do que o que está acontecendo com o casal. Em um determinado momento eles estão separados, que é lá no make-off da noiva tem uma equipe fazendo o trabalho, registrando tudo o que está acontecendo. Depois, lá na cerimônia, essa história vai acontecer junto com o casal, mas várias histórias estão acontecendo ali paralelamente a isso. E um desses motivos da gente querer fazer o make-off do noivo, eu sempre converso muito com os meus casais que é muito importante a gente não deixar passar esse momento. É justamente por essas histórias. Imagina você que no dia do teu casamento você convidou aquele amigo que de repente está morando longe, às vezes distante aqui no nosso país mesmo, ou até mesmo em outro país que se planejou e está vindo aqui prestigiar esse teu dia. Eu não tenho dúvidas que você gostaria sim que ele estivesse ali com você momentos antes do casamento. Olha para você ver que então nós já temos uma história ali. Tem um registro, gente, que eu acho assim, que não tem... O valor é inestimável, não tem como você calcular isso. Que é aquela imagem daquela pessoa querida dando nó na tua gravata. Cara, isso é muita história, é muita essência acontecendo ao mesmo tempo ali. E isso tudo a gente consegue no make-off do noivo, são esses detalhes. Os noivos às vezes ficam muito preocupados como que é feito essa direção, né? Como que funciona esse trabalho todo. E eu sempre tento explicar para ele que o que vale ali é a interação dele com essas pessoas que ele gosta tanto. Pessoas queridas, pessoas que fazem parte da história do casal, que fez parte da história do noivo, amigos de infância, pai, mãe, e é essa interação que é importante. É claro que tem alguns momentos do making-off que a gente faz aquela foto mais trabalhada, aquela foto mais dirigida, porque o noivo também ele quer se ver bem, ele foi lá escolher o terno dele por algum detalhe, ele quer se ver, ele quer ver um detalhe do relógio, ele quer ver como ficou o terno nele, isso é normal, então a gente trabalha também isso. Mas o mais importante é o registro, é contar essas histórias que está acontecendo ali. O casamento, ele acaba comemorando uma nova fase da vida do casal. É um projeto que está se iniciando ali. E você, nesse dia principalmente, você conseguir conectar essas histórias depois, porque muito provavelmente o noivo está ali na casa dele, ou de repente numa barbearia, ou em algum lugar que ele se sinta à vontade com essas pessoas, está registrando o que está acontecendo, em algum momento ele para e pensa, nossa, o que será que está acontecendo lá com a noiva? Geralmente os make-offs acontecem simultâneos, né? Ao mesmo tempo que está acontecendo aqui o make-off da noiva, também está acontecendo lá o make-off do noivo. E a noiva a mesma coisa, nossa, aquela curiosidade, o que será que está acontecendo, o que eles estão fazendo. E essas histórias vocês vão poder ver depois do casamento, isso é muito bacana também, eu acho que valoriza muito o dia de vocês. E como eu disse, a gente vai conectando essas histórias, para que depois vocês vão olhar para essas fotos e aí vocês vão ver cada etapa, como foi acontecendo, isso é muito interessante também. Esse dia do casamento, e para os noivos, principalmente para a noiva, é um dia de muito tenso. Na verdade, mesmo vocês que estão ali sabendo tudo que vai acontecer, planejaram tudo, já sabem quais são as fases do dia, acaba sendo um dia tenso. E para o noivo também não é diferente, ele fica nervoso, fica tenso, às vezes tem noivo que, não, eu quero fazer meu make-off de manhã porque à tarde eu quero relaxar.
Tá aí mais um motivo para a gente fazer o make-off do noivo. Não tem coisa melhor, gente, que você estar do lado de pessoas que você gosta, de pessoas que você se sente à vontade, de pessoas que você consegue se soltar mais. O make-off do noivo é um pouco para isso também. E é super bonito você fazer fotos desses momentos. É os amigos ali tirando uma onda do noivo. Não pode beber muito para ir pro casamento. já aconteceu, mas são momentos assim super agradáveis. E isso ajuda, inclusive, o noivo relaxar para que a hora que ele for para o altar, para a hora que ele for para o casamento dele, ele está mais tranquilo, não está tão tenso. Isso se reflete diretamente na fotografia. Vocês não acreditam, é incrível. Então tá aí mais um motivo para não deixar de fazer esse registro. Uma outra coisa também, gente, que eu acho bacana, no making off do noivo, sempre tem aquele momento que já no finalzinho, a hora que está acabando ali, que ele está acabando de se trocar, sempre, 100% das vezes, rola a emoção. Essa emoção, ela fica por conta de pai, avô, mãe, pessoas assim que realmente é a base para o noivo, é a base da família dele. E essas emoções acontecem assim de forma tão sublime, sabe? Tão rápida, às vezes é com um olhar, às vezes é com um sorriso. O nó da gravata mesmo tem uma simbologia enorme por trás ali, né? É como se quando o pai está fazendo isso, ou quando o avô está fazendo isso, a própria mãe dando nó na gravata do filho. Tem tanta coisa por trás daquilo, né? Ela está preparando ele para iniciar uma nova trajetória na vida. E eu acho que essa emoção também é algo incrível, algo incrível. Essas emoções vocês vão poder ver depois, o noivo junto com a noiva. Então é sempre bom a gente não perder esses momentos, sabe? E valorizar realmente, isso é muito importante. Os momentos que antecedem o casamento, antes de chegar lá no altar, o noivo e a noiva estão vivendo separadamente. E da mesma forma, são histórias que estão acontecendo. Então, olha que bacana você contar uma história só do noivo primeiro e depois falar da história da noiva. Quando vocês recebem as fotos, vocês vão ver fotos inéditas para os dois. Porque existem momentos dentro do processo do casamento, no dia do casamento, que os dois estão vivendo junto. Mas o que antecede é tudo separado. E essas histórias é muito divertido, é muito bacana ver o que aconteceu. Então, é mais um motivo aí para a gente valorizar essa questão do making off, porque no final vocês vão estar vendo histórias inéditas que nem ele nem ela viram. Mas no dia do casamento, tem um detalhe que faz muita diferença. É muito comum no make off do noivo você ter ali alguns padrinhos, né? E geralmente são padrinhos assim que já fazem parte da vida do casal, que tem uma consideração, né? E essas pessoas sempre estão junto com eles. E para essas pessoas, o profissional está vendo a primeira vez, eles também estão tendo contato com esse profissional a primeira vez. E para o noivo, que a noiva é tenso, mas para os seus convidados também é tenso. E esses convidados, que são os padrinhos, as madrinhas, eles vão ter um contato um pouco maior com o próprio evento. Né? Eles fazem parte daquele evento. Eles vão estar entrando na igreja, eles vão estar fazendo parte de todo o processo depois, nos cumprimentos. Então eles têm um papel fundamental. E principalmente os padrinhos, eles acabam ficando bastante nervosos, né? E quando a gente tem esse processo antes do making off, quando esses padrinhos estão juntos, a gente também já vai quebrando esse gelo. E aí, durante a cerimônia, né? Durante a festa, quando você encontra esses padrinhos lá no meio da festa, você fala assim, cara, pô, que bacana que foi super legal fazer o make-off com você. Nossa, a gente ficou super à vontade depois, na hora que chegou na igreja. Parece que as fases que foram acontecendo foram mais agradáveis de fazer, a gente não ficou tão tenso. Então, olha para vocês verem a importância desse detalhe. Né? Algo que às vezes as pessoas não acabam pensando nisso. Nossa, os padrinhos lá no making off, até isso, estar naquele contato ali, conhecer o profissional antes, ajudou para que eles estivessem mais à vontade lá na hora da cerimônia. Isso acontece, é muito comum acontecer com as madrinhas, porque 100% das vezes, algumas madrinhas, amigas, que vão fazer parte de momentos fundamentais na cerimônia, estão lá no making off.
ela já conhece esse profissional. Já, a hora que estão ali na igreja, a hora que elas entram na igreja ali, você vê que já tem uma sintonia bacana com o profissional. E isso reflete diretamente no produto final, que no caso são as fotos. Então, fica aí minha dica, não deixe de fazer o seu make-off, é sim importante. Você e sua noiva, vocês foram buscando concretizar cada fase que antecedeu o casamento. Eu tenho certeza que todas as decisões de vocês foram tomadas juntas. Então é sim importante a gente valorizar também o noivo nesse sentido, de fazer o make-off, contar todas as histórias, porque vocês vão ver que no final isso tem um valor assim inestimável. Tá bom, pessoal? Então a dica de hoje é essa aí, grande abraço e a gente vai conversando aí.